Eu queria, aproveitando o início, né, de missões mundiais, então quis trazer uma reflexão bem rápida sobre esse tema também, né? Só que eu queria trabalhar a partir do tema como viver a vontade de Deus. Normalmente nós sempre nos perguntamos, né, como nós podemos viver a vontade de Deus, e a gente acha que vai ser tipo o que aconteceu lá na Pérsia, né? Apareceu a mão de Deus e escreveu na parede. O cara acha que a mão de Deus vai aparecer e vai para dizer para ele qual é a vontade de Deus para ele. E na verdade, a vontade de Deus para nós, ela é muito claramente revelada nas Escrituras, de forma simples e clara, né, e direta. Nós devemos, em primeiro lugar, como discípulos do Senhor Jesus, consagrar nossa vida a Ele. Isso parece meio básico, meio que todo mundo sabe, mas na verdade pouca gente entende isso. A ideia de consagrar a sua vida para o Senhor. E a gente acha que às vezes, obviamente, a gente recebeu aqui uma missionária, nós estamos começando a campanha de missões mundiais, e a gente acha que servir a Deus é só quando você é missionário, só quando você é pastor. Dedicar a vida a Deus para fazer a vontade de Deus, a gente acha que é só isso. Mas não é só isso. Quando a gente diz que nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós devemos viver a nossa vida para Ele, é dedicar a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, ao nosso trabalho, ao nosso casamento, a educação dos nossos filhos, a forma como eu trato meu vizinho, a forma como eu trato meus pais, como eu trato meu marido, minha esposa, tudo isso deve ser consagrado ao Senhor. É assim que se vive para a glória do Senhor. Uma coisa que a gente tem, eu estava escutando uma entrevista foi um podcast, eu nem assisti todo, que eu não gosto muito de assistir esses modelos de podcast que são debates, não gosto muito não. Mas aí eu estava assistindo um trecho, e aí, depois de muita discussão, o cara bem, um dos que estavam lá na discussão, bem amargurado assim, e aí ele falou, né, não, as pessoas da igreja são muito hipócritas, falam e não vivem, e eles você tem muito crente que não dá bom testemunho e tal, e ele falou um monte de coisa lá, e eu entendo o que ele falou nesse sentido, porque na verdade quando nós falamos de evangelização, de proclamação do evangelho, de pregação do evangelho, muitas vezes o grande impedimento nosso na proclamação do evangelho é a nossa própria vida, né? Muitas vezes nós não vivemos como se nós vivêssemos para o Senhor, e aí por isso que a gente vive meio que uma vida dupla, né? Uma coisa é na igreja, no culto de domingo, outra coisa sou eu no trabalho, ou sou eu na escola, e a gente acha que esse viver duplo, ele não vai influenciar na hora quando a gente prega o evangelho, mas na verdade faz toda a diferença, porque as pessoas veem para nós. Paulo tem uma expressão que ele usa em 1 Coríntios, salvo engano, que nós somos a carta viva que as pessoas olham. Em 2 Coríntios, Paulo fala que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Então, nesse sentido, o nosso testemunho pessoal de como nós vivemos para Cristo vai fazer total diferença na hora quando a gente vai pregar o Evangelho da Graça. Porque, caso contrário, nós vamos falar e as pessoas não vão ouvir, porque o nosso testemunho não é coerente com aquilo que nós falamos. E eis aí o desafio na hora da evangelização pessoal. Por isso que de certo sentido, é muito fácil você sair daqui e ir para outra cidade e pregar o evangelho, porque ninguém lhe conhece. Outra coisa é você pregar o evangelho para o seu pai, o seu tio, o seu irmão, o seu vizinho, né? Vai pregar o evangelho para seu Zé do mercadinho, tu está devendo 15 meses lá, atrasado, deu calote 30 vezes, vai pregar o evangelho para ele? Aí quando tu vai pregar, ele vai dizer o quê? Oxe, pague primeiro minha conta, e aí depois a gente conversa sobre o evangelho. Então isso é um fato, né? Então, como é que a gente deve pensar nessa tarefa? Obrigado, Dino.
como nós devemos pensar nessa tarefa de viver a vontade de Deus, ao mesmo tempo que essa vontade de Deus me manda pregar o Evangelho. Então, essa é uma realidade que nós, como povo de Deus, a gente tem que pensar. É nosso dever, né, e o texto que nós vamos ler hoje vai falar sobre isso, é nosso dever proclamar o Evangelho da graça, levar o Evangelho de Cristo até que Ele volte, até que Ele venha, como nós cantamos, e é tema de missões. Mas nós devemos fazer isso com a vida. Eu não lembro quem falou essa frase, mas eu acho uma frase muito marcante, muito forte. Pregue o Evangelho, fale se necessário. Eu acho muito forte essa frase e muito verdadeira em um certo sentido. A proclamação do Evangelho começa a partir do momento que eu vivo o Evangelho. A partir do momento que eu vivo a minha vida para fazer e completar e demonstrar a vontade de Deus nela. E pensando nisso, não tem um texto melhor do que o texto de Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. É apenas um verso. Atos 20, 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo aqui na nova versão, da Nova Almeida Atualizada, que é a versão que a nossa igreja tem adotado. Atos 20, 24 diz assim a palavra do Senhor. Seu apóstolo Paulo falando. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça. Poderoso, né, essa frase. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, nos ajude a entender como viver a Tua vontade nas nossas vidas. Que a Igreja Batista em Passagem de Areia possa entender esse chamado de viver a Tua vontade. E a Tua vontade é fazer o Teu nome conhecido entre as nações, para que todos glorifiquem ao Senhor, para que todos possam adorar ao Teu santo nome. E assim, cumprindo a Tua vontade, nós iremos completar a missão, ao mesmo tempo que trazemos glórias ao Teu nome. Nos abençoe, me dê graça, ajude esse servo incapaz, está diante da Tua santa igreja, a falar com verdade e clareza para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos, ele foi escrito pelo evangelista, pelo mesmo autor que escreve o Evangelho de Lucas. Na verdade, há alguns estudiosos que vão dizer que, na verdade, isso aqui era um texto só. Lucas e Atos, eles eram um livro só. Mas a maior parte dos estudiosos vai dizer que eram 2 livros escritos pelo mesmo autor. Então, por isso que é muito parecido a forma como os 2 são escritos, né? E uma coisa interessante é que Atos e Lucas, o Evangelho de Lucas, eles foram escritos para uma só pessoa, né? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, no verso 1 ao 4, é dito quem é essa pessoa, né? É o excelentíssimo Teófilo. O nome é maravilhoso, né? A gente não sabe se é um nome ou se é um pseudônimo, né? Lucas, quando foi escrever, ele mudou o nome da pessoa, porque provavelmente era alguém da corte romana, alguém que tinha muito poder. E aí, talvez, para ele esconder o nome da pessoa e não prejudicar ele no Império Romano, e aí ele mudou o nome do cara, escreveu o nome do cara Teófilo. Teófilo, né, a palavra é theos, é Deus em grego, e philo é amigo. Então, a gente não sabe se é o nome mesmo do cara ou se é um apelido que Lucas botou para esconder a origem da pessoa, né? Então colocou ele como amigo de Deus. O Evangelho de Lucas e esse livro, né, que é um livro que tem uma característica muito histórica, já que Lucas, como médico,
ele diz mesmo isso lá no início do Evangelho de Lucas, ele saiu e foi perguntando às pessoas sobre o relato do que aconteceu com Jesus e de como a igreja foi se desenvolvendo, e aí ele escreveu para que este irmão aqui, Teófilo, ele tivesse a certeza da fé que ele tem. É bonito demais, né? O cara escreveu 2 livros para uma única pessoa, para que ele tivesse certeza da fé que ele tem. Então é um livro maravilhoso. O livro de Atos, ele vai nos apresentar como o Espírito Santo de Deus age na igreja, no início dela, até que o Evangelho chegue dentro daquele contexto de Atos 1:18, né? 1:8, perdão. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então você vai ver esse progresso do Evangelho no livro de Atos, começando em Jerusalém, aí em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o livro termina, o último capítulo de Atos, né? Termina com o Evangelho chegando à capital do Império Romano, Roma, né? Com o apóstolo Paulo ali ficando preso durante um período. Lucas, ele não é apóstolo, mas ele andava com o apóstolo Paulo. Então, por isso que o personagem principal assim do Evangelho, do livro de Atos é o apóstolo Paulo, porque Lucas está acompanhando ele ali nas viagens missionárias. Mas o nosso texto, ele está aqui, o livro de Atos, assim, né, essa parte da história de Paulo é dividida em 3 blocos, né? Você tem 3 viagens missionárias de Paulo. Há todo um debate se Paulo fez a 4ª viagem. Eu acho que ele fez. Ah, mas o senhor tem prova? Não, não tenho prova, né? Eu estava até, enquanto a missionária estava falando aqui, eu estava dando uma olhada ali ainda estava mexendo no texto aqui, dando uma olhada. Paulo, na carta aos Romanos, ele tem o desejo de ir para a Espanha, porque Paulo diz assim, olha, eu já preguei o Evangelho aqui na região inteira, todo mundo aqui já ouviu o Evangelho, mas na Espanha ainda não tem, o Evangelho ainda não chegou, eu quero ir para lá. Aí tem boa parte dos estudiosos vai dizer que Paulo conseguiu chegar à Espanha, e outros vai dizer que não, ele foi preso e depois foi para ser decapitado, né, e morto por Nero, imperador romano. Então, esse livro de Atos, né, que alguns chamam de 4º evangelho, né, ele conta as 3 viagens missionárias de Paulo, né, e esse discurso aqui que nós estamos lendo, no capítulo 20, ele faz parte do último discurso de Paulo, da última viagem de Paulo, e esse aqui é o último discurso dele, lá em Mileto. Ele é muito bonito, né? Paulo, ele diz assim, os companheiros dizem assim, rapaz, a gente vai lá em Éfeso, né? Paulo havia pregado o Evangelho e tal, aí Paulo fez, rapaz, não vou não, porque se eu for lá, eu vou terminar ficando com os irmãos, eu vou começar a chorar e vou querer ficar lá com os irmãos, então não vou para lá, porque se eu for, eu vou ficar lá preso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou para Mileto, que ficava próximo de Éfeso, e chame os líderes da cidade, os líderes da igreja de Éfeso, para se reunir comigo, lá em Mileto. E aí os irmãos vão para Mileto, para encontrar com o apóstolo Paulo, e lá o apóstolo Paulo faz um longo discurso de despedida, né? Olha, se você ler Atos 20 e não chorar, comece a cair de joelho no chão e pedir a Jesus para quebrantar seu coração, porque seu coração está um coração de pedra, viu, meu amigo? Porque aqui é uma despedida. E de fato, Paulo nunca mais viu esses irmãos aqui. Paulo depois ele é preso, né, lá em Roma, passa 1 ano e meio preso, depois ele sai, aí ele é acusado de novo e é preso novamente, e dali ele é decapitado e morto. Então, de fato, foi o último discurso do apóstolo Paulo para aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Então, é um discurso muito especial, convido você a ler, né, é maravilhoso. E nesse discurso que o apóstolo Paulo traz para os líderes da igreja de Éfeso, ele vai, nesse verso 20, ele vai apresentar para os irmãos, para os líderes da igreja de Éfeso, que estão lá em Mileto com ele ali naquele momento, né? É muito significativo para todos. Paulo, nesse verso 24 aí do capítulo 20, ele vai mostrar como viver a vontade de Deus para esses irmãos, né? E aí é muito claro
a resposta que Paulo dá a essa pergunta aí que nós nos fazemos também hoje, né? Como viver a vontade de Deus. E Paulo vai dizer assim, em primeiro lugar, né? Está aí logo no início do verso. Como é que eu posso viver a vontade de Deus? Aí Paulo responde: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Essa é a primeira forma como você deve viver a vontade de Deus. Primeiro, não considere a sua vida preciosa demais para você. E Paulo diz isso para aquela liderança. Paulo diz isso apontando para o seu próprio exemplo. O verso 22, no discurso que Paulo está dizendo aqui, né? Paulo diz assim: e agora, verso 22 aí do mesmo capítulo, e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Se os irmãos tiveram o privilégio de ler o livro de Atos, você sabe que Paulo, coitado, Paulo ele é levado para Jerusalém, Paulo vai oferecer um sacrifício no templo, Paulo é espancado, é preso pelos líderes religiosos, os caras armam uma emboscada para matar ele, chamam a guarda romana, prende Paulo, Paulo leva uma pisa da guarda romana e é preso, depois é transferido. Então você só tem problema na vida de Paulo. E aí isso para nós já é um entendimento do que Paulo quer dizer com não considerar a vida preciosa para si mesmo. Paulo está nos ensinando que nossa vida, ela não deve ser considerada preciosa para nós mesmos, no sentido de que nossa vida não é nossa, ela deve ser consagrada ao Senhor. Porque somente nesse sentido é que nós teremos vida. Meus irmãos, não sou só eu que consigo perceber isso. É só você, isso é um dado da realidade. Nós conseguimos perceber isso muito claramente. Talvez porque nós, né, na maioria aqui nós temos pouco dinheiro, a gente trabalha muito para poder ter aquele dinheirinho para pagar nossas contas e tudo mais, talvez a gente não perceba isso, né? Mas assim, isso, se você assistir qualquer entrevista, eu sempre gosto de ler entrevista, às vezes eu gosto muito de ouvir podcast, se bem que eu não estou ouvindo tanto, mas eu gosto de ouvir, porque eu acho que quando o caba fala, né, a Bíblia já diz, né, a pessoa fala que o coração está cheio. Na nossa cabeça, nós que somos pessoas comuns da sociedade, a gente ganha um dinheiro só para sobreviver ali, a gente acha que com muito dinheiro nós resolveríamos o nosso problema, né? Rapaz, se eu tivesse dinheiro, minha vida estava resolvida. Meu irmão, olhe, tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça. Basta você assistir a entrevista com um cara que são ricos, são milionários, que tem muito. O cara, quanto mais tem, mais triste ele é. Os países nórdicos, né? Os países asiáticos, que têm o índice de desenvolvimento humano, né? O IDH, os mais altos do mundo são os países onde tem mais suicídio. Onde tem mais, eu conversando com um amigo meu que é psiquiatra, e ele me disse um negócio que eu fiquei espantadíssimo. Ele disse que na Ásia existe uma síndrome psiquiátrica que só tem na Ásia. Aí ele falou um nome lá bem difícil, eu não sei, né, porque não sou médico, mas em resumo ele disse para eu dizer, o que é essa síndrome? Ele disse, rapaz, é o seguinte, o cara termina o ensino médio, tira notas altíssimas, entra na universidade, se forma em primeiro lugar na turma dele, lá no que ele vai fazer, aí quando dá 24, 26 anos de idade, o cara termina mestrado, doutorado, é um gênio na área dele, aí ele se tranca no quarto dele, fica trancado e não sai mais. Inclusive, no Japão, é onde esse fenômeno acontece, existem até portas, tipo, eu não sei se os irmãos já viram em filme, né, porta de cachorrinho, que fica um lugarzinho embaixo, pronto, tem portas daquela que o cara bota para o pai, a mãe ou quem cuida do cara passar a comida. E o cara termina definhando e morre. Então, dinheiro não vai fazer você feliz, ou vai fazer com que você cumpra a vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui, como nós vivemos a vontade de Deus. Em primeiro lugar, não considere a sua vida preciosa demais para você. Você não deve viver a sua vida para você, você deve viver a sua vida para Deus. Esse é o nosso chamado e a nossa única forma pela qual nós
podemos, de fato, viver a vontade de Deus. E isso significa, meus irmãos, cumprir aquilo que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 16, versos 24 e 25. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Então, como é que nós vivemos a vontade de Deus? Não considerando a nossa vida preciosa demais para nós mesmos. Pastor, beleza, o senhor já falou isso, eu já entendi, mas como é que eu faço isso, pastor? Quer dizer que eu tenho que abandonar o meu trabalho, pedir demissão agora e agora eu vou viver? Não. Você vai viver a sua vida colocando a vontade de Deus sempre como prioridade. É simples. Vá para o seu trabalho e cumpra o que Deus manda na palavra, né? Não minta. Pronto, fala a verdade no seu trabalho. Não traia a sua esposa. Honre seu pai e a sua mãe. Seja um bom aluno, né? Eu gosto muito de dar aula para adolescente, eu dou o maior valor. Os adolescentes, eu amo a Jesus, vai ter um evento lá na igreja, professor, isso é bom demais, eu vou lá pregar, não sei o que lá. Mas como é teu nome? É Juninho. Aí eu passo as notas dele assim, Juninho. Mas tu tirou meio ponto, cara, na prova? Disse, não, mas eu sou de Jesus. Hoje tu está dizendo que Jesus é burro? É porque tu tirou meio ponto, tu está dizendo que está honrando a Jesus e tirando meio ponto? Pelo amor de Deus, meu amigo, como é que tu honra Jesus tirando meio ponto? Né? Então, isso é um fato, porque a gente acha que viver a vontade de Deus é só viver na igreja. Não, meu irmão, é em qualquer lugar. Seja honesto no seu trabalho, cuide bem dos seus filhos, ame a sua esposa. Faça isso. Um teste simples. Fale a verdade no seu trabalho. Experimente fazer isso, para tu ver a confusão que tu vai arrumar. Falar a verdade no teu trabalho, né? Uma vez um irmão na igreja, eu acho que já contei essa história para os irmãos, que um irmão na igreja não tem que falar a verdade, porque quem mente não é filho de Deus, em nome de Jesus, amém, tal, e orou, tal, terminou o culto, abraço irmão, foi para casa. Aí passou bem 4 meses desempregado, arranjou, aí Deus abriu a porta, ele conseguiu um emprego. Primeiro dia de trabalho que o irmão estava lá, aí foi entregar um negócio para o dono da firma, um relatório lá, foi entregar, quando foi entregar, o telefone do dono da firma tocou. Aí o dono, atenda aí. Aí o irmãozinho pegou o telefone, alô, fulano de tal está aí? Ele disse, só um momento. Aí disse, é para o senhor. Aí o dono da firma fez, diga a ele que eu não estou. Domingo ele ouviu que quem mente é filho do cão, né? Aí o irmão fez o quê? Disse, rapaz, eu 4 meses desempregado. Aí o irmão foi crente, o irmão foi lá e disse, olha, eu não posso mentir não. Aí o cara fez, mas como assim? Eu sou crente, eu não posso mentir não. Mentir é pecado. Aí o cara fez, meu amigo, mas não estou mandando você. Mas desculpa, eu não posso mentir não. O senhor não está. Aí ele foi, eu ri demais ele me contando. Ele foi argumentar com o dono, né? O senhor não está em reunião com o financeiro? O senhor aqui, está seu não sei quem, que era de finanças, e está ainda a secretária aqui. Então o senhor está em reunião com o financeiro, não está? Ele disse, estou, então não precisa mentir. Disse, olha, seu fulano está na reunião, tal. Ligue daqui a 20 minutos, tudo bem? Puf, desligou. Aí o cara não mandou ele embora, mas ficou com raiva dele. Não, sai daqui. Ele foi e saiu. É assim que se vive a vontade de Deus. É nas pequenas coisas. Então, não considerar a vida preciosa para si mesmo é não buscar viver a vida para nós mesmos, mas é entender que a nossa vida em tudo deve dar glória ao nome de Deus. É assim que se vive a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz aos presbíteros da cidade de Éfeso que foram visitar ele lá em Mileto, dizendo que não considerem a sua vida preciosa demais para si mesmos. Em segundo lugar, Paulo diz como nós podemos viver a vontade de Deus. Ele vai dizer, completando a carreira. É aí, a parte B do verso. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
desde que eu complete a minha carreira. Completar a carreira aqui nesse discurso do apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso é nada mais, nada menos do que viver a vida cristã até o fim. Até o fim. Né? Eu já comentei isso aqui. Os irmãos, boa parte da igreja evangélica acha que ser evangélico é... Quem é que aceitou Jesus? Eu. Pronto. Se batizou? Batizou. Pronto. Então você levantou a mão, batizou, acabou, está salvo. Acabou, não preciso fazer mais nada. Estou salvo. Posso ficar salvo, sentado, satisfeito com o resto da vida. Não, meu jovem. A vida cristã, ela termina de duas formas. Ou quando você morrer, ou se Cristo voltar e levar todo mundo. Aí terminou a vida cristã. Até lá, completa a carreira. Completar a carreira vai demandar que eu e você, nós vivamos todos os dias debaixo da graça do Senhor, todos os dias obedecendo a sua vontade, todos os dias lutando contra a nossa carne, todos os dias fazendo o nome de Cristo precioso nas nossas ações, dia a dia. É assim que nós vamos completar a carreira. Completar a carreira e ir até o final. Eu já falei isso, eu sempre repito as mesmas coisas, porque eu acho muito importante. Tem esse vídeo no YouTube, se os irmãos quiserem assistir, eu recomendo demais. São as últimas palavras do pastor Shed. Pastor Shed com câncer em fase terminal, sentado numa cadeira, e você olha assim, ele conversando, uma pilha de livro desse tamanho do lado dele, ele lendo, e aí na conversa lá com os irmãos, os pastores foram visitá-lo, né? Aí ele disse, irmãos, ainda tem tanta coisa para eu estudar, olha, quanta coisa ainda falta para eu aprender. E detalhe, né? Pastor Shed era um homem, era um erudito, né, no Novo Testamento, um homem de conhecimento singular, não lia a Bíblia como a gente lê em língua portuguesa, ele lia a Bíblia em grego, fazia a tradução direto do grego para o português, para o inglês, né? Era um homem singular mesmo. E você vê que ele com 86, eu acho, foi 88 anos de idade, sentindo dor por causa do câncer, sentado na cadeirinha de balanço dele, com a pilha de livro do lado, dizendo assim, rapaz, eu ainda tinha muita coisa para aprender, mas eu acho que não vai dar tempo não. Esse é o sentimento de uma pessoa que quer viver a vontade de Deus, ou seja, ele quer completar a carreira, e a carreira dele vai terminar quando? Ou quando morrer, ou quando Cristo vier buscar todo mundo. Tem crente que parece que morreu, né? Levantou a mão, aceitou Jesus, se batizou, pronto, não precisa fazer mais nada. Cristo, e o irmão ainda usa o texto bíblico errado, né? Tipo assim, eu já fui salvo, não preciso fazer nada, então Cristo já fez tudo por mim, aleluia, eu só vou viver a minha vida. Essa é uma forma de que você não está vivendo a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é completar a carreira. E essa carreira, ela termina no fim. E detalhe, né? A vida cristã é uma eterna caminhada. Então, você pode ter um dia de fé cristã e você pode ter 50 anos de fé cristã. Aquele conselho do apóstolo Paulo ainda vale. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Persevere até o fim. É até o fim. A carreira termina quando chega no fim. A prova termina quando você cruza a linha de chegada. Então, no percurso da caminhada, da corrida que Paulo está exortando os presbíteros de Éfeso, vale para mim e para vocês também. Vale para todos nós. A carreira só termina no fim. Até lá é oração, é luta, é perseverança, é vigiar e orar, é caminhar todos os dias olhando para Cristo como nosso autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o nosso exemplo. Então, todo dia, meus irmãos, eu tenho que olhar para as Escrituras e olhar para mim mesmo. Peraí, o que ainda falta para que eu possa me tornar mais parecido com Cristo? Eu tenho que mudar o quê? É assim que nós vivemos a vontade de Deus. É completando a carreira. Não considerando a vida preciosa para nós mesmos. Em segundo lugar, completando a carreira. Até o fim, nós temos que perseverar.
Mas em último lugar, Paulo aí vai dizer no finalzinho do verso 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e, terceiro lugar, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Como é que nós vivemos a vontade de Deus, irmãos? Não considerando a nossa vida preciosa demais para nós mesmos, completando a carreira e testemunhando do Evangelho da graça. Esse último conselho do apóstolo Paulo, ele serve para todos nós. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui os relatos da irmã, né, que está envolvida diretamente com missões. Nós entramos em campanha de missões mundiais. Nós temos várias oportunidades de abençoar as pessoas com o investimento, né, como os 4 pilares, né, orar, ir, mobilizar e ofertar. A gente tem os 4 pilares, beleza. Nós como igreja, nós podemos fazer isso, devemos fazer isso, e vamos fazer isso. Mas esse chamado que o apóstolo Paulo está dando para os líderes da igreja de Éfeso, e também para nós, ele continua. É nosso ministério, é nosso trabalho testemunhar do Evangelho da graça de Deus. É assim que nós vamos viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é proclamar o Evangelho da graça que nos alcançou. Se nós fomos alcançados pelo Evangelho da graça, nós também temos que proclamá-lo. É nosso dever proclamar o Evangelho da graça de Deus para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu colega de trabalho, para a pessoa que vai lá no seu trabalho. Nós temos que proclamar o Evangelho da graça. Às vezes eu fico vendo várias discussões na internet, o camarada dizendo, irmão, você pregou o Evangelho essa semana? Não preguei o Evangelho, não, tenho vergonha, né, assim, aí o irmão ainda usa a desculpa, né, senão eu não tenho o dom de evangelismo. Aí 3 minutos depois tu vê o mesmo irmão que disse que não tem dom do evangelismo, o cara fazendo uma discussão com 10 oponentes, 3 horas de briga, o cara falando direto, falando quais são as qualidades do Flamengo, que é melhor do que o Santos. Aí tu fica olhando para a cara do irmão assim, rapaz, o irmão não tem vergonha de falar do evangelho, mas ele falou agora um discurso de 3 horas, isso com data, escalação e tudo, nada contra, viu, irmãos? Quer dizer, só tem uma coisa contra porque o Flamengo não é legal, se fosse São Paulo ainda... Mas assim, nada contra quem torce e tal, eu gosto também, né? Mas assim, quer dizer, eu não gosto de Flamengo, eu gosto de futebol, né? Esse é o único defeito de Débora, né? Qual é o defeito da sua esposa? Ela é flamenguista, único. O resto é tudo perfeito. Mas assim, nada contra o irmão gostar de futebol, nada contra, absolutamente nada contra. O ponto para mim é o seguinte, a pessoa ela tem vergonha, ela não se preocupa em ler a Bíblia, estudar, decorar os versículos para poder ter habilidade na hora de anunciar o Evangelho da Graça, mas ela sabe a escalação de 1970 a 1984 do Flamengo todinho. Eu digo, meu irmão, o irmão decorou a declaração, que bênção, meu irmão, que cérebro maravilhoso, agora decora a Bíblia, abençoado de Jesus, e vá, na oportunidade que você tiver, na oportunidade que Deus lhe der, tenha essa habilidade, porque essa é a forma como você vive a vontade de Deus, proclamando o Evangelho da graça. Esse é o ministério para o qual o Senhor nos chamou. Essa é a ênfase que o apóstolo Paulo está dando para os irmãos da igreja de Éfeso, que foram até ele lá em Mileto, e também para nós. O ministério nosso é proclamar esse Evangelho da graça que nós também recebemos. Então, esse ministério, ele não é só para o pastor, só para o missionário, só para os líderes, não, é para todo mundo. Nós somos convocados e desafiados a proclamar o Evangelho da graça. É um desafio, meus irmãos, nós como igreja, nós não podemos ser negligentes quanto a esse ministério. Então, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que nós não devemos viver a nossa vida para nós mesmos. Esse texto nos ensina que nós devemos completar a carreira,
E esse texto nos ensina que nós somos comissionados por Deus a proclamar o Evangelho da graça. É assim que nós vivemos a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, meus irmãos. Então você não precisa passar 6 horas, fazer 40 dias de jejum, de oração, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Né? Ore todos os dias, jejuem, né? Mas por outros motivos. Mas você quer saber qual é a vontade de Deus? É essa aqui do verso. Não considere a sua vida preciosa demais para você. Complete a carreira e proclame o Evangelho da graça. Comece por isso. E aí você vai ver como a vontade de Deus ela vai aparecer na sua vida. 3 questões aqui para nós concluirmos. Primeiro, como nós temos vivido a nossa vida? Eu lembro eu já tive a oportunidade como eu falei para os irmãos sabem, eu dou aula para jovens, né? E eu já vi várias vezes a pessoa orando, olha, Senhor, eu quero estudar para a tua glória e tal, eu quero fazer faculdade de medicina, de odontologia, e aí eu vou servir ao Senhor no campo missionário. E aí a pessoa estuda, Deus dá a oportunidade, ele passa. Aí, quando não se desvia na universidade, né? Conclui o curso dele superior. Aí, se agora o irmão vai servir, aí ele, não, agora eu vou fazer uma especialização. Aí mais 2 anos de especialização. Aí quando termina, você diz, e aí, vai servir? Não, agora eu vou montar meu consultório. Aí tá bom, beleza. Aí mais 3, 4 anos monta o consultório. E aí agora, vai servir a Cristo agora? Não, agora eu vou casar. Aí tá bom. Aí casa, depois, aí, e agora vai servir a Cristo? Não, agora eu vou ter filho. Ah, beleza. Bom, aí tem filho, então termina o filho. E agora? Não, agora eu tenho que educar os meus filhos. E aí, vai. Então, como a gente tem vivido a vida? Eu também conheço casos do camarada que estudou medicina na USP, se formou como um dos melhores alunos de medicina de lá. Sabe o que foi que ele fez? Ele chegou para a esposa dele, para a namorada na época, ele disse, quer casar comigo? Vamos casar? Vamos. Disse, antes de casar, eu vou logo lhe dizendo, viu? Eu não vou ficar aqui em São Paulo, não vou fazer especialização para ganhar dinheiro, comprar uma casa, não. Eu vou para o Amazonas, para uma cidade onde não tem ninguém, não tem médico lá, eu vou morar lá e eu vou trabalhar com medicina, eu sou médico, vou trabalhar lá como médico e eu vou usar o meu trabalho lá para pregar o Evangelho. A mulher aceitou, o cara foi lá e foi uma bênção, plantou não sei quantas igrejas lá. É assim que se vive a vontade de Deus. É assim que o não considerar a sua vida preciosa para você mesmo. O cara continuou servindo. Ele foi pastor? Não, ele foi médico. Aonde? Pegou o curso dele de medicina e foi-se embora para um canto onde não tinha médico. E lá ele foi uma bênção de Deus, foi a porta que Deus abriu, tanto para abençoar as pessoas, quanto para proclamar o Evangelho da graça. Então Deus ele pode lhe usar, com o seu talento, com o seu dom, aonde você está. Viva a sua vida não para você, mas viva a sua vida para o reino de Deus. É assim que você vai viver a vontade de Deus. Deus não está dizendo que você tem que abandonar o seu trabalho, abandonar a sua casa para... eu vou para o Afeganistão. Rapaz, amém, você quer ir, é isso mesmo? Já aprendeu árabe? Não, e como é que tu vai para o Afeganistão? Aprendeu, eu não sei nem se é árabe que os afegãos falam, mas já aprendeu a língua? Não, aprendi. Então Deus não quer, meu amigo. Isso é tão claro. Precisa de um raio do céu, um anjo. Não vai. É só você olhar. Deus lhe deu dons e talentos e você pode fazer a vontade dele aonde você está. A pergunta que você tem que responder é essa: como eu devo viver a minha vida? Aonde Deus me colocou? Lembre-se, meus irmãos, a sua vida não é sua, ela é de Cristo, porque foi Ele quem lhe comprou com seu sangue. Então viva para Ele e pregue o Evangelho. Eu sempre gosto de dizer isso porque é muito interessante. Se você orar é muito perigoso, viu? Se você orar assim pedindo para Deus
para Deus revelar a sua vontade. É muito perigoso. Você quer que eu vou dizer uma oração perigosa para vocês aqui, só para a gente orar e encerrar. Sabe o que é uma oração perigosa? Você ora assim, ó, Senhor, hoje de noite, quando você estiver na sua cama, você ora assim, Senhor, amanhã me dê uma oportunidade de pregar o Evangelho. Homem, se você orar assim, rapaz, é perigoso. E você nem imagina de onde vai vir o pedido, ou de onde nem vai vir a oportunidade. Mas é certo, se você orar pedindo a Deus que lhe dê a oportunidade de proclamar o Evangelho da graça, eu tenho certeza absoluta que Deus vai lhe dar essa oportunidade. O nosso grande problema é que a gente não ora por isso. A gente ora, Senhor, ó Deus, me ajude a acertar na mega da virada sozinho. Oh, aleluia. Eu ia abençoar tanta gente. Aí ele ganha um picolé, não divide nem com o irmão. Aí Deus vai dizendo, mas não divide nem um picolé, vai abençoar os irmãos se ganhar muito dinheiro. Não vai. Então assim, a ideia é o que? Ore pelaquilo que é a vontade de Deus. E o que é claramente a vontade de Deus? Não viva a sua vida para você mesmo. Complete a sua carreira. E complete o ministério que o Senhor Jesus lhe deu, que é de proclamar o Evangelho da graça. Porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar?